Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em sua casa para mais uma vez bendizer o seu santo e poderoso nome, que é digno de toda honra e toda glória. Essa é a segunda vez que eu estou vindo a essa abençoada congregação, convite do pastor Danilson, do qual tive a honra de ser pastoreado por mais de 3 anos ali em Cidade Oeste 1, e antes disso de conviver com ele por algum tempo como jovem também do departamento de jovens, do qual ele foi presidente. Pude aprender muita coisa de Deus através da vida desse homem de Deus. E não preciso nem dizer que é uma responsabilidade muito grande assumir o púlpito da igreja que é alimentada através do Danilson pelo Senhor, não é? Mas o nosso Deus, como diz o Ed René, ele não precisa de homens extraordinários. O nosso Deus, ele é o Deus extraordinário, e ele só precisa de corações que estejam voltados para ele, para que ele possa agir no nosso meio. Amém? Nós temos uma palavra de Deus para a igreja nessa noite, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7. Iremos ler um texto bastante conhecido da igreja. Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36. A epígrafe do texto é: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que mais perdoou. Replicou: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados?
Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Jesus. Meus irmãos, o texto a qual nós acabamos de ler é um texto precioso da palavra de Deus, no qual nós vamos ver uma história que é dividida em pelo menos 7 cenas. O texto diz que Jesus ele é convidado por um fariseu que tinha por nome Simão para participar de um jantar em sua casa. É assim que a história começa. E a maneira com que essa história começa, para a cultura da época, para os ouvintes da época, causava certamente uma estranheza, porque a história apresenta Jesus assim que chega na casa, já sentado à mesa. E segundo os costumes da época, havia alguns atos, algumas ações que Simão deveria ter tomado. Na ocasião, era por costume o anfitrião receber o convidado já na porta da casa e receber se o convidado fosse superior, um rabino, e o anfitrião, aquele que convidara, fosse um discípulo, teria que recebê-lo com um ósculo, com um beijo na mão. Se ambos fossem do mesmo naipe social, então recebia com um beijo no rosto. Se o convidado fosse alguém muito importante, era comum que os servos daquela casa recebessem o convidado lavando os seus pés com água. O texto, no entanto, diz que o Senhor Jesus é convidado e ao chegar na casa não acontece nenhum desses procedimentos com o Senhor. E aqui nós vemos a primeira cena nessa história, que é uma recepção imerecida por parte de Simão. Simão não recepciona o Senhor Jesus dando-lhe as devidas honras, dando-lhe a recepção a qual o Senhor Jesus Cristo merecia. Daí partimos para a segunda cena. O texto diz no versículo de número 37 que uma mulher pecadora, essa mulher não é mencionado-lhe o nome, ela, ao contrário de Simão, chega naquela casa sabendo que Jesus está ali, e ela então beija os pés do Senhor Jesus. Essa mulher, ela enxuga os pés do Senhor Jesus com seus cabelos, depois de ter molhado os seus pés com lágrimas, depois de ter copiosamente chorado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui uma segunda cena nessa história, que é uma honra merecida. O interessante é que se o convidado fosse um rabino e o anfitrião fosse um discípulo, segundo a cultura da época, o beijo seria na mão. Se fosse ambos iguais, o beijo seria no rosto. Mas o texto diz que a mulher, ela está beijando os pés do Senhor Jesus Cristo. A mulher está aos pés do Senhor Jesus.
E isso nos remete, meus queridos irmãos, a João Batista, quando ele diz no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, e o versículo de número 11, quando ele vai falar acerca do Senhor Jesus, ele diz que ele batizava com água para arrependimento dos pecados, mas viria um depois dele, após ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E João diz que ele não era digno de desatar nem as sandálias dos seus pés. João diz que esse alguém, ele é tão poderoso, é tão majestoso, é tão glorioso, que ele não era digno de fazer um serviço de escravo, aleluia, desatando as sandálias dos pés do Senhor Jesus. Ele não era digno de ter contato com o Senhor Jesus. E é mais ou menos essa a ideia que nós temos no texto. A mulher, ela está dizendo que o Senhor, ele não é apenas um rabino. Ela está dizendo que ele não é um igual. Quando ela está aos pés do Senhor Jesus, ela está dizendo que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o Senhor e que ele merece toda honra, toda glória, toda exaltação e toda adoração. Então nós partimos para a terceira cena, que é um julgamento cego por parte de Simão. O texto diz que Simão, vendo a mulher fazendo todo aquele procedimento, cumprindo todas aquelas regras, Simão então fala consigo mesmo: se este fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Simão faz um julgamento cego acerca do Senhor Jesus. Na verdade, Simão aqui, quando ele diz se, ele não está colocando o fato de Cristo Jesus ser quem ele dizia ser em dúvida. Aqui no grego a ideia é de que ele está fazendo uma afirmação. É que ele está dizendo, esse não é de fato quem ele diz ser. Porque se ele fosse, ele saberia quem é essa mulher que está aos pés dele, que esta mulher é pecadora. Então ele faz um julgamento cego acerca do Senhor Jesus. Jesus então vai contar uma parábola, e nós temos a sétima cena dessa história, que é a parábola da graça. O Senhor Jesus se dirige a Simão e diz, dirigindo-se Jesus ao fariseu, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 dinheiro e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? O Senhor Jesus conta a parábola da graça. E é interessante que nessa parábola, a única coisa que diferencia um devedor do outro é o tamanho da dívida. Um devia 500 denários e o outro devia 50. O denário, os irmãos devem saber, representava um dia de serviço de um trabalhador braçal. Era isso que um trabalhador comum ganhava em uma diária de serviço. Então 500 denários equivalia a mais ou menos 1 ano e meio de trabalho, e 50 denários equivalia a 1 mês e meio. A diferença das dívidas era abissal, era grande. Porém, os 2 devedores são nivelados em 2 aspectos. Primeiro, de que ambos deviam uma dívida impagável. Nenhum deles tinha condição de pagar a sua dívida. E portanto, o segundo aspecto, ambos, os 2 devedores, careciam de ser perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, essa pequena parábola nos remete ao texto de Colossenses, no capítulo de número 2, e o versículo de número 13 e 14, quando nos diz
que o Senhor Jesus Cristo, Ele na cruz do Calvário, cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, meus queridos irmãos, porque a dívida impagável que nós tínhamos para com Deus, ela foi paga pelo Senhor Jesus Cristo. Todos nós, como seres humanos, descendentes de Adão, herdamos essa natureza pecaminosa, essa natureza caída que nos distancia de Deus, que nos colocou como devedores diante de Deus. Todos nós estamos nivelados nesse sentido, de que nós não tínhamos condição de pagar a nossa dívida diante de Deus. Mas eu me lembro de uma frase do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, quando ele diz que a única coisa que Jesus acrescentou à lei foi cumpri-la. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que foi que Jesus, quando veio a esse mundo, ele passou 33 anos para cumprir a sua missão? É porque Jesus não veio somente para morrer na cruz do Calvário. Jesus, antes de morrer, ele cumpriu toda a lei, aquilo que o homem jamais conseguiu fazer e jamais conseguirá fazer. Mas o Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei. É por isso que quando ele vai ser batizado por João Batista, João disse: Senhor, o Senhor vem a mim, eu é quem preciso ser batizado pelo Senhor. E o Senhor disse: isso é necessário para que a justiça seja cumprida. O que Jesus Cristo estava dizendo para João Batista era: João, eu vim para pagar uma dívida que a humanidade tem para com o meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui nessa ocasião e estamos desfrutando da doce presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza que todos que estão aqui cometeram algum pecado nesse dia. Eu tenho certeza que todos que estão aqui por algum momento falharam, mas mesmo assim Deus te aceita na presença dEle. Mesmo assim Deus te trouxe nesse lugar. Mesmo assim Deus te conscientiza de que você aqui vai ter perdão, vai ter restauração, vai ter uma segunda chance, uma outra oportunidade. Sabe por quê? Porque a sua dívida já foi paga pelo Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer que no amado agora o Pai nos aceita. Deus está olhando para essa igreja nessa noite, aleluia, e entre, aleluia, a igreja e o olhar de Deus está o sangue derramado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus comparece diante do Pai e diz: eu já paguei, eu já paguei, eu já paguei. Louvado seja o nome do Senhor. A dívida já foi paga. A dívida já foi paga. E é isso que Jesus está dizendo para Simão. A pecadora pode se enxergar e beijar os meus pés. A pecadora pode se enxergar e chorar nos meus pés. Ela pode se enxergar e me honrar e me adorar e me bendizer e me enaltecer. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu já perdoei a dívida que ela tinha para comigo. O pecado que a distanciava de mim, eu já removi na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom sabermos que Deus nos aceita por meio de Cristo Jesus, e que a nossa dívida para com Deus já foi totalmente paga. Essa foi a frase mais extraordinária que Cristo disse na cruz do Calvário. No capítulo 19 do Evangelho de João, e o versículo de número 30, ele declara, quando ele já tem cumprido toda a obra, toda a missão, ele diz: está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. O que significava dizer que já estava pago, que já estava quitado e que nada mais precisava ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós, meus queridos irmãos, nessa história caminhamos para uma sexta cena, para uma quinta cena, que é uma única resposta possível. Quando Jesus pergunta a Simão: qual dos dois devedores amará mais? E Simão diz: aquele
que foi mais perdoado. A ideia aqui é de que um dos devedores tinha consciência da sua dívida, e o outro dos devedores não tinha consciência da sua dívida. Aquele que teve mais consciência da sua dívida, esse foi mais perdoado, e portanto, ele ama mais. Paulo falou sobre isso no capítulo de número 5 e o versículo 19 da carta aos Romanos, quando ele disse que vindo a lei revela o pecado, mas ele continua dizendo que aonde abundou o pecado, a consciência do pecado que a lei traz, superabundou a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui esta lição da parte do Senhor Jesus Cristo. Alguém já disse que aquele que mais chora pelos seus pecados não é o que mais peca. Aquele que mais chora pelos seus pecados é aquele que mais perto de Deus está. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos essa ideia no episódio em que Pedro reconhece Cristo como Senhor, e ele diz: Senhor, afasta-te de mim que eu sou pecador. Nós vemos essa ideia no capítulo 6 do profeta Isaías, quando ele contempla o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele vê os serafins declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E então ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu também tenho lábios impuros. Ele teve essa consciência porque ele contemplou o Senhor, porque ele teve um encontro com o Senhor, e isso trouxe a consciência de quem ele realmente era. E é nesse sentido que Cristo está dizendo que aquele que mais consciência tem dos seus pecados, ele se sente grandemente perdoado, e portanto ele amará mais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos agora a sexta cena na parábola, a partir do versículo 44, a sexta cena da história, quando o Senhor Jesus, ele vai agora contrastar as ações da mulher com as ações de Simão. O Senhor Jesus, ele vai dizer que ele entrou na casa de Simão e ele não recebeu ele com ósculo, com beijo, que ele não recebeu ele lavando os seus pés com água e muito menos enxugando os seus pés. A mulher, no entanto, desde a hora que Cristo entra na casa, ela não para de chorar junto aos pés do Senhor Jesus. A mulher não para de beijar os pés do Senhor Jesus e de enxugar os seus pés com seus cabelos. O que essa mulher está fazendo aqui, meus queridos irmãos, é se humilhando aos pés do Senhor Jesus Cristo. E esse é o maior sinal de alguém que tem um encontro com o Senhor Jesus, de alguém que tem o Espírito Santo habitando em seu coração, é de humilhar-se aos pés do Senhor Jesus Cristo, é de, nessa humilhação, dizer que somente Cristo é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor na nossa vida. É atribuir a Ele toda honra e toda glória pelo que acontece na nossa história, que na verdade nós não somos merecedores de nada, e que portanto a única coisa que alguém que é perdoado de uma dívida impagável deve fazer é honrá-lo, é glorificá-lo, é bendizer o seu santo nome. E o que eu acho mais interessante nessa história é que essa mulher, ela faz tudo isso
E ela faz tudo isso sem pronunciar uma palavra sequer. Porque, meus queridos irmãos, honrar a Deus, bendizer a Deus, glorificar a Deus, e como diz o hino, Senhor, eu te quero, não é somente, meus queridos irmãos, a partir de palavras. O que essa mulher, ela está nos ensinando é que o que faz com que nós glorifiquemos a Deus não são as nossas palavras, mas sim os nossos gestos, as nossas ações, a maneira com que nós vivemos e com que nós nos portamos na presença do Senhor. São as nossas ações que vai revelar, aleluia, o conceito que nós temos do Senhor Jesus Cristo. Porque Simão falou, mas ele não fez. Simão, ele pronunciou palavras, mas ele não agiu. O que Deus quer de nós não são palavras. O que Deus quer de nós, meus queridos irmãos, é ação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos o que nós falamos, nós não somos o que pronunciamos, o que dizemos, nós somos aquilo que nós fazemos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos leva a refletir: será se a maneira com que eu estou vivendo tem apresentado um conceito de senhorio de Cristo para as pessoas que estão olhando para mim? Será que a maneira com que eu estou vivendo, com que eu estou me portando, tem revelado que Jesus, Ele é o Senhor na minha vida? Tem revelado que Ele é o Senhor na minha história? Louvado seja o nome do Senhor. O que Cristo veio nos ensinar foi exatamente isso: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós vemos aqui, meus queridos irmãos, o princípio do maior para o menor. Jesus, ele está dizendo, a primeira consequência lógica na vida daquele que recebe o perdão da dívida impagável é se humilhar na minha presença, é dizer que não é nada, aleluia, sem estar aos meus pés, porque foi exatamente isso que Cristo fez por nós. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo de número 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo, aleluia, se esvaziou, assumindo a forma de homem, e como homem viveu como servo, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor está nos ensinando, o que essa mulher nos ensina com a sua vida, é que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. É que o que Cristo fez para nos alcançar é o maior exemplo e a maior motivação para que também vivamos de uma forma que glorifiquemos e enalteçamos o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, e o que de mais lindo que nós vemos na vida dessa mulher é que ela não adora ao Senhor para receber depois algo da parte do Senhor. O princípio aqui é que o próprio Jesus vai ensinar porque é que ela ama ao Senhor. Porque antes dela amar ao Senhor, ela foi perdoada pelo Senhor. Porque é que ela ama ao Senhor? Porque antes dela amar ao Senhor, ela foi amada pelo Senhor. Alguém já disse que a coisa mais importante que nós devemos, meus queridos irmãos, ter em mente ou preocupar-se não é se nós amamos a Deus, mas é entender que antes de nós amarmos a Ele, Ele nos ama independente de quem nós somos. Louvado seja o nome do Senhor. E não há nada que nós venhamos fazer que faça com que Ele nos ame mais, ou que faça com que Ele deixe de nos amar. Ele nos ama simplesmente porque Ele é amor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos ama porque simplesmente Ele quer nos amar.
Aleluia. E é com base nesse princípio, nessa consciência, que nós devemos seguir o exemplo dessa mulher. O exemplo de amar ao Senhor. Mas nós caminhamos agora para a 7ª e última cena da parábola, da história. É que essa história, ela tem um final sem fim. Nós não sabemos depois o que aconteceu com Simão, e nós não sabemos depois o que aconteceu com essa mulher. É um final sem fim. E alguém já disse que essa história, ela tem esse final sem fim, porque ela continua na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tem um final sem fim, porque ela continua na vida da igreja. Nós vemos aqui, meus queridos, nessa história, o que deve nos motivar e o que deve nos levar a viver de forma íntegra na presença do Senhor. É o que o Senhor já fez por nós. Nós não merecíamos ser perdoados, nós não merecíamos ser amados, nós não merecíamos estar aqui nessa noite. Tudo isso foi a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor. E eu quero aqui, meus queridos irmãos, destacar uma lição dessa história. É que o entendimento correto que nós temos de Deus nos leva a adorá-lo da maneira correta. Essa mulher, ela tem um entendimento correto de Deus. E o entendimento correto de Deus é que antes dela fazer alguma coisa para Deus, ela entende que Deus já fez por ela. E que nós só fazemos algo para Deus porque Ele já fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz o John Piper, que Deus, não somos nós que trabalhamos, mas é Deus quem trabalha por nós, é Deus quem trabalha em nós, e é Deus quem trabalha através de nós. Então estamos aqui nessa noite porque o nosso Deus, que é singular na história, Ele trabalhou por nós enviando Cristo para morrer na cruz do Calvário. Ele trabalha em nós enviando o Espírito Santo para habitar em nós, moldar o nosso caráter e transformar a nossa vida. E Ele trabalha através de nós, fazendo com que o Espírito Santo nos conceda dons extraordinários, para que nós, aleluia, sirvamos a Ele neste mundo e glorifiquemos o seu santo e bendito nome. O entendimento correto de Deus, da pessoa de Deus, nos leva a adorá-lo da maneira correta. O entendimento equivocado de Deus nos leva a se portar de maneira inadequada, como foi o caso de Simão. Ele diz: esse não é quem ele diz ser. E o entendimento de Simão refletiu nas suas ações. Ele não honrou o Senhor Jesus com a devida honra e com a devida glória. Meus queridos irmãos, isso é muito triste, porque quando nós olhamos para o contexto religioso no nosso país, nós percebemos os pregadores midiáticos passando uma ideia errada de Deus para as pessoas e levando as pessoas a adorar Deus da forma errada, inadequada. As pessoas não adoram a Deus entendendo que Ele é Deus. As pessoas adoram a Deus achando que Ele é um ídolo, que elas podem barganhar com Deus, que elas podem fazer uma campanha, e nessa campanha, Deus, depois dela cumprir a parte dela, Deus tem a obrigação de também cumprir a dele. Que entendimento errado.
As pessoas fazem os seus votos, devolvem os seus dízimos, dão as suas ofertas. As pessoas, elas desenvolvem um ativismo religioso e elas entendem que elas fazendo isso, meus queridos irmãos, elas estão tendo crédito diante de Deus e que Deus, portanto, em um momento ou outro, vai ter que resolver a causa delas. Isso é entendimento errado. Adoração errada, adoração equivocada, porque tem um entendimento errado. É por isso que não há nada de mais precioso do que estar no lugar desse, nas quinta-feira à noite, ou no domingo pela manhã, numa escola dominical, aprendendo as verdades de Deus da forma correta, porque todas essas verdades vão determinar a maneira que nós vamos viver na presença de Deus. E eu, meus irmãos, sou prova viva disso, porque no começo da minha fé, alguém disse para mim que o Valdomiro era um grande homem de Deus, e eu passei uma vez, uma noite inteira, orando de joelho, pedindo a unção do Valdomiro. Eu não sabia, novo convertido, mas eu louvo a Deus, glória a Deus, eu louvo a Deus que um homem que tinha amor pela minha vida, um homem que tem amor pela igreja do Senhor, ele por diversas vezes me disse a verdade, louvado seja o nome do Senhor. E essa verdade, ela entrou no meu coração e trouxe libertação desse falso evangelho. E essa verdade me fez entender que eu tenho sim que fazer algo para Deus, mas eu tenho que fazer somente com a motivação de gratidão. Eu faço porque o Senhor já fez por mim, porque quem era eu, quem era o irmão, quem era a irmã, se não fosse a graça de Deus ter te alcançado, nem aqui você estava, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu quero dizer para você nessa noite, que se Deus quiser curar você, Ele vai curar. Se Deus quiser abrir a porta de emprego, Ele vai abrir. Se Deus quiser fazer você passar no concurso, Ele vai fazer você passar. Mas se Ele não quiser fazer, continue adorando, continue servindo, continue bendizendo, porque Ele já te deu a vida, louvado seja o nome do Senhor. Isso é mais do que suficiente. Por que é que eu adoro? Eu adoro porque Ele me deu fôlego. E a Bíblia diz: quem tem fôlego, louve ao Senhor. Quantas pessoas levantaram hoje e não vão mais deitar, porque não terminaram o dia que começou, e você está aqui, isso é graça de Deus. Quantas pessoas não programaram, aleluia, muitas coisas para o ano, mas não chegaram nem ao final do mês. Você chegou, já começou outro mês, porque Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero aqui destacar uma última lição, e isso é retirada de um livro do John Piper, quando diz que o combustível das missões é a adoração a Deus. A principal motivação para fazermos missões, para proclamar o Evangelho de Deus, deve ser a adoração a Deus. Isso está atrelado a um correto entendimento da pessoa de Deus. Por que é que nós devemos contribuir direta ou indiretamente com a obra missionária? Porque, meus queridos irmãos, nós entendemos que Deus é o único ser que deve ser adorado, que deve ser glorificado na face da terra. Porque a semana passada eu escutei um camarada dizendo: bendito seja o São Pedro por causa da chuva. E aí nós vendo uma situação como essa, o entendimento que nós temos de que somente Deus deve ser louvado na terra, porque Ele é o Criador, é o Redentor e é o provedor de todas as coisas para a nossa subsistência. Nós devemos chegar para essa pessoa e dizer: você está equivocado. Aleluia.
adoração a Deus, e o entendimento de que só Ele deve ser adorado e glorificado, deve ser essa mola, meus queridos irmãos, propulsora que deve nos impulsionar, deve ser o combustível que deve nos impulsionar a continuar servindo ao Senhor e a transmitir para todo o mundo que Ele é o Criador, que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, que é o único que deve ser adorado e glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que fica para as nossas vidas nessa noite? Alguém perguntou para um cristão: quem é o principal dos pecadores? E essa pergunta foi um teste. Na sua concepção, quem é o maior dos pecadores? Porque se nesse momento o irmão ou a irmã estiver pensando em alguém que não seja você mesmo, você precisa novamente ter um encontro com o Senhor. Porque o apóstolo Paulo, ele disse: eu sou o principal dos pecadores. E eu gosto muito do Martinho Lutero, quando ele vai dizer nos seus escritos que nós somos pecadores, mas somos santos ao mesmo tempo. Nós somos pecadores, mas somos justificados ao mesmo tempo. O entendimento correto da graça de Deus tem que passar por um entendimento de quem nós somos. Pecadores remidos e redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que essa seja, meus queridos irmãos, a principal razão de dedicarmos-nos ao Senhor com o nosso melhor. Porque essa mulher, ela ofereceu, os irmãos já devem ter ouvido, algo muito valioso. E o nosso Deus, Ele não quer nada além do nosso melhor. Ou Ele não aceita nada aquém do nosso melhor. Porque quando Ele foi nos dar alguma coisa, Ele nos deu o seu melhor. Ele enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer por nós. E é por isso que João, quando foi dizer Ele nos amou, ele não encontrou palavra e disse: Ele nos amou de tal maneira. Porque não há como descrever um amor como esse. Um Deus maravilhoso, pegar o seu único filho. E esse amor, ele é indescritível, porque aquilo que Deus dá é muito valioso. Mas Ele dá por aquilo que não tem valor algum. Por aquilo que está perdido. E era assim que nós nos encontrávamos. E Paulo vai dizer: Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Ele deu o seu Filho para morrer por nós quando nós éramos ainda pecadores. Quando nós éramos fracos. Quando nós éramos rebeldes. Quando nós éramos inimigos de Deus. Ele deu o seu melhor para conosco. É tudo isso que deve nos motivar a voltar para casa hoje com vontade de dar mais do que o que nós temos dado ao nosso Deus, de adorar mais do que o que nós já temos adorado, e de servir de uma forma correta e de qualidade ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Essa foi a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém e graças a Deus. Pode beber água, já merece a água, né, irmãos? Meus irmãos, que mensagem abençoada. Quem foi abençoado hoje, diga amém.
A Escritura, tem uma frase da Escritura que é assim: diga ao fraco, eu sou forte. Hã? E a gente tem a impressão de que é um irmão olhando para o outro e dizendo assim: ei fraco, eu sou forte. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte: diga ao fraco que eu, o Senhor, sou forte. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado. Se não tem ninguém do seu lado, olha assim para trás. E aí você vai dizer para essa pessoa assim: eu não sei como você está, mas Deus continua forte. Eu não sei se você chegou aqui hoje fraco, triste, cabisbaixo, mas o nosso Deus é forte. E nós o adoramos como soberano da história, aquele que escreveu tudo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos terminar o culto mais cedo hoje. Eu tenho que ganhar um crédito, né? A gente sempre termina 9h05. Então hoje a gente vai terminar 10 minutos mais cedo, para que a gente possa ir para casa refletindo sobre isso que foi dito. Que grande mensagem, né? Que grande sermão ouvimos nessa noite. E aí eu peço apenas que os irmãos pensem numa única coisa. Olha aqui para o microfone. Quem será você a partir de hoje? Simão ou aquela mulher anônima? Você vai estar preocupado com o outro, ou você vai estar usando o seu tempo para adorar o Cristo? Você vai estar deixando de fazer o que você deveria fazer, ou você vai ofertar o teu melhor para que o nome de Jesus seja glorificado? Eu quero ser como aquela mulher. Eu quero adorar. Quem deseja adorar o Senhor? Nós devemos ser como aquela mulher. Nós devemos adorar o Senhor com aquilo que temos de melhor. Deus não aceita nada menos que o nosso melhor. E eu queria convidar o nosso pastor Benedito, nosso cardeal, para vir orar por nós aqui, viu? Pastor Benedito, aqui tem lição para todos nós, viu? Se hoje à noite você ouviu a voz do Senhor e deseja reconciliar-se com Deus, restaurar sua aliança com o Senhor, pode vir aqui à frente. Deseja aceitar a Jesus, pode vir aqui à frente. Hoje é noite de salvação. Próximo domingo, escola dominical, culto de missões. Aguardamos os irmãos aqui. Na próxima quinta, continuaremos em Atos, capítulo de número 20. Oração. Queridos irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem sentiu Deus falar nesta noite? É das coisas simples que o Senhor faz forte. Louvado seja Deus. Amantíssimo e eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, agradecido ao Pai por esses momentos que nos tem concedido de estarmos aqui na Tua presença, para, Senhor, te agradecer pelo presente que Tu nos deste nesta noite, trazendo a Tua palavra para conforto e fortaleza nossa. Pai querido, abençoa a direção deste trabalho, o anjo da igreja, Teu servo, que aqui, Senhor, está conosco sempre, trazendo a Sua palavra. Abençoa o Teu servo, que nesta noite trouxe a mensagem de conforto, Pai, de ensinamento para todos nós. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa de um modo maravilhoso. Dá-nos a noite tranquila de paz, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Sexta-feira tem vigília, né? Deixa eu avisar aqui. Nessa sexta não vai ter, irmãos. Pode falar mais? Hoje,
Eu ia dar meu testemunho, mas eu queria mais ouvir a palavra como de fato ouvi e dei lugar. Mas no próximo quinta-feira eu darei meu testemunho aqui na igreja. Amém. Pronto, quinta que vem já está marcado. O pastor Benedito vai contar para a gente aqui o milagre de Deus na vida dele. Sexta-feira amanhã nós não teremos vigília, porque o Ministério da Família estará em retiro. Nós vamos para uma casa e a gente vai estar nessa casa pensando sobre família, né? E nos divertindo um pouco, né? Os líderes ali estarão se congratulando e vai ser uma bênção. Mas domingo, escola dominical, estaremos aqui e no culto à noite também, em nome de Jesus. A bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a igreja. Quem tem fé, diga amém. Saúde o seu irmão antes de sair.